Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Davi leva a arca para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens, conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uza e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram um carro novo. E eles partiram dirigindo-o com a arca de Deus desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais, que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uza estendeu a mão e segurou a arca da aliança, e imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu por seu erro, e Uza morreu ali mesmo junto à arca de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uza. Por isso aquele lugar passou a se chamar Peretes Uza, castigo de Uza até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. E a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, santo tu és, Pai. Glória a Deus, santo Senhor, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui a gente vê a arca da aliança na casa de Abinadab. Os filisteus, eles haviam derrotado os israelitas, os filisteus, eles haviam levado a arca da aliança embora, eles haviam tentado usar a arca da aliança para os seus próprios propósitos, colocaram a arca da aliança lá no templo deles, junto com Dagon, a estátua de Dagon, e a estátua de Dagon caía prostrada em frente à arca da aliança. Aí eles levantavam a estátua de Dagon, e de repente a estátua de Dagon caía de novo, até que chegou uma hora que a estátua de Dagon caiu, quebrou os braços, quebrou as pernas, e eles ficaram com a arca da aliança lá durante 7 meses, e nesses 7 meses eles começaram a receber pragas vindas de Deus. Deus fez com que desse hemorroida em todos eles, e eles falaram: vamos devolver esse negócio. A gente não pode ficar com esse negócio aqui não, porque, meu Deus do céu, só está acontecendo desgraça. Então eles resolveram devolver a arca da aliança, e por isso que nós estamos vendo aqui agora a arca da aliança na casa de Abinadab. Irmãos, e o povo de Israel, irmãos, sempre que eles viam a arca da aliança, irmãos, eles viam o operar de Deus, eles viam o mover de Deus, eles viam o poder de Deus. Sempre que eles iam para a guerra, eles levavam a arca da aliança, e batalhas que eram impossíveis deles vencerem, eles venciam. Mas agora, irmãos, a arca da aliança praticamente está esquecida na casa de Abinadab, está lá há mais de 20 anos, irmãos, está lá esquecida como um objeto qualquer. Saul, que era rei, não estava nem um pouco interessado em dar relevância para a arca de Deus, Saul havia se afastado de Deus, e apesar da arca da aliança estar lá, esquecida lá,
não tendo a devida relevância que deveria, Deus ainda estava agindo, Deus ainda estava movendo, Deus ainda estava trabalhando, Deus estava aqui levantando Davi, né, irmãos? E Deus faria com que novamente a Arca da Aliança viesse a ter a devida relevância, né? Por isso que nós estamos vendo essas movimentações aqui da Arca da Aliança. E o que nós aprendemos, irmãos, é que muitas vezes os ímpios vão ver o agir de Deus na vida do crente. Muitas vezes os ímpios vão ver Deus trabalhando, Deus movendo, Deus operando, Deus preparando. Nós vamos ver, irmãos, em determinados momentos da nossa vida, Deus fazendo coisas assim que eram impossíveis de acontecer. Mas há determinados momentos, irmãos, que parece que não acontece nada. Há determinados momentos que parece que Deus está esquecido num canto, parece que as coisas não estão se movimentando. Os ímpios, em determinados momentos, vão olhar para a vida dos crentes e não vão enxergar Deus, não vão enxergar o trabalhar de Deus, não vão enxergar o mover de Deus, mas Deus, irmãos, está sempre trabalhando. Ainda que nós não conseguimos enxergar, ainda que nós não conseguimos saber dos propósitos de Deus, aonde que as coisas vão chegar, Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre cumprindo os seus propósitos. Por isso a gente nunca pode desanimar quando nós não estivermos entendendo, né, irmãos? Quando nós não estivermos enxergando o porquê que certas coisas estão acontecendo. Nessa passagem aqui, irmãos, a gente vê que Davi agora, rei, vai trazer essa Arca da Aliança até a cidade de Davi, em Jerusalém. E o que o texto bíblico vai dizer, irmãos, é que Davi colocaram a Arca de Deus em um carro de bois construído especialmente para essa missão. Eles construíram um carro de boi especialmente para essa missão. É o que o texto bíblico vai dizer. Mas ele não pegou uma carroça qualquer, vamos pegar uma carroça qualquer e vamos carregar logo essa Arca da Aliança, e a gente improvisa, pega uns pregos, vai uns pedaços de madeira, tenta calçar ela lá, importante, não, ele zeloso, construiu um carro de boi especialmente para essa missão. Sabe, se tem uma coisa, irmãos, que nós devemos aprender na nossa vida cristã, irmãos, é sermos zelosos, né? Nós precisamos ser zelosos com as coisas de Deus, né? Quantos crentes hoje, irmãos, não têm zelo nenhum pelas coisas de Deus, irmãos? Eles são blasfemos, eles são profanos, sabe? Ir na igreja ou não ir na igreja, tanto faz, né? Eles podem ir na igreja e chegar no horário do culto certinho, mas eles chegam atrasados, não está nem aí para nada, né? Não tem comprometimento nenhum. Muitas vezes lá no serviço deles, lá onde eles trabalham, são todos zelosos, né? Muitas vezes ele é um vendedor, não, porque eu preciso manter o meu vocabulário, preciso falar com os clientes da maneira correta, preciso passar segurança para os clientes, eu preciso me portar adequadamente, todo zeloso no trabalho, todo dedicado, mantendo a postura, mantendo o vocabulário. E com as coisas de Deus é tudo de qualquer jeito, né? Mas com as coisas de Deus é cheio de piadas com as coisas de Deus, cheio de zombaria com as coisas de Deus. E quando isso acontece, irmãos, sabe o que isso mostra, irmãos? Isso mostra que o trabalho é muito mais importante que as coisas de Deus. Santo Senhor. Sabe que o trabalho é muito mais relevante que as coisas de Deus. Né, irmãos? É claro que não adianta também nós sermos zelosos na igreja, né, com as coisas de Deus aqui na igreja, e não ser zeloso no trabalho, porque o nosso trabalho, irmãos, também reflete Deus. Santo Senhor. Mas quando a gente é zeloso no trabalho, mas não é zeloso aqui no culto a Deus, não é zeloso em como a gente fala das coisas de Deus, sabe, irmãos, isso mostra que, sabe, a gente não dá a mínima com as coisas de Deus, que a gente não dá relevância nenhuma para a palavra de Deus, que a gente não tem comprometimento nenhum com a palavra de Deus. Então, para ser crente, irmãos, para ser um cristão de verdade, sabe, é preciso ser zeloso, irmãos. Santo Senhor.
Sabe, é preciso ter comprometimento, irmãos. E é essa primeira coisa aqui que nós estamos vendo Davi fazer. Ele construiu um carro de boi especialmente projetado para a missão. Não foi nada de improviso, não foi nada de qualquer jeito, de qualquer maneira, para falar assim, deu problema porque foi de qualquer jeito, deu problema porque foi de qualquer maneira. Não, ele construiu especialmente para essa missão. Pensou em tudo antes de ir lá tentar trazer a Arca da Aliança, porque ele sabia que não estava trazendo um objeto qualquer. Sabia que não estava trazendo um móvel qualquer. Não, ele sabia que era a Arca da Aliança e que aquilo merecia zelo, aquilo merecia comprometimento. E é o que nós estamos vendo aqui. Né, irmãos? E a próxima coisa que nós vamos ver aqui no versículo 5, Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Irmãos, não basta apenas ser zeloso com as coisas de Deus. Sabe, é preciso, irmãos, que haja esse sentimento de alegria. Sabe, irmãos, eles estavam todos alegres, felizes, contentes. Sabe, não era simplesmente um zelo. Sabe, quantos crentes, irmãos, mantiveram o seu zelo, mas perderam a sua alegria, perderam o seu prazer, perderam o seu contentamento. Sabe, irmãos, o zelo ainda continua impecável. Sabe, ele não perde um culto, ele chega na hora certinha, ele não zomba de Deus, ele mantém vocabulário, tudo bonitinho, mas não tem alegria mais, não tem contentamento mais, não tem satisfação mais. Congregar se tornou um grande peso, se tornou um grande fardo. Mas ele é zeloso, ele vem, mas não tem mais alegria nenhuma para ver. Sabe, irmãos, não adianta sermos apenas zelosos. É preciso, irmãos, que haja essa alegria dentro de nós. Né, irmãos? É preciso que, sabe, o nosso coração tenha esse sentimento de gratidão, né, irmãos, no zelo que nós estamos prestando a Deus. Não podemos deixar esse zelo simplesmente, irmãos, se tornar Não podemos deixar, irmãos, esse zelo se tornar simplesmente liturgia, simplesmente religiosidade. Sabe, irmãos, no nosso coração, irmãos, tem que ferver de alegria, de contentamento, de satisfação. Sabe, isso é muito importante, irmãos, porque muitos crentes acham que simplesmente o zelo basta. Sabe, eu não tenho mais alegria, mas eu ainda sou zeloso, eu ainda congrego, eu ainda mantenho todas as coisas, eu só não tenho alegria mais. E quando a gente não sabe que isso é errado, sabe, a gente não vai até Deus pedir para que Ele nos dê essa alegria. Sabe, irmãos, porque Ele acha que não precisa, não dá para continuar assim até o fim, sem alegria, sem prazer. Sabe, o importante é eu ser zeloso, comprometido. Não, irmãos, é preciso que haja essa alegria, é preciso que haja esse contentamento. Por isso que se nós estamos perdendo a alegria, estamos perdendo o contentamento, a satisfação, se não estamos mais tendo esse coração grato, né, para louvar a Deus, é preciso que nós vamos na presença de Deus em oração, pedir para que Ele nos alegre, para que Ele mova o nosso coração, para que Ele nos transforme. Né? Então, irmãos, é preciso ser zeloso e é preciso ter um coração grato. Né, irmãos? E a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que tudo estava indo muito bem. O carro de boi estava projetado para aquela missão, eles estavam alegres, felizes, contentes, mas de repente as coisas começaram a dar errado. Né? O texto bíblico vai dizer: os bois tropeçaram. Então Uza, que era filho de Abinadab, Uza estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu por seu erro, e Uza morreu ali mesmo, junto à Arca de Deus. Né, irmãos, a gente vê que os bois começaram a tropeçar,
E Uza, ele viu que a arca da aliança ia cair e colocou a mão na arca da aliança para não deixar a arca da aliança cair. E Deus se irou contra ele pelo erro dele, porque ninguém podia colocar a mão na arca, ninguém podia tocar na arca, e Deus feriu Uza e ele acabou morrendo ali mesmo. Sabe, nós poderíamos ficar aqui argumentando e defendendo o Uza, poderíamos dizer, mas coitado do Uza, estava fazendo bem, estava apenas querendo ajudar. Sabe, não foi justo acontecer isso com ele, né? Tudo bem que ninguém podia encostar na arca, tudo bem que Deus havia avisado, mas também foi fazer o bem, foi ajudar, coitado, acabou morrendo, né? E hoje em dia o que não falta no mundo são argumentos assim, sabe? A pessoa não caminha com Deus, a pessoa não busca Deus, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa justa, sabe, não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo, sabe, mas entrega marmita para os pobres, né? Salva as baleias, salva os golfinhos, ajuda, resgata os cachorros na rua, um ser humano assim maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, sabe, o que não falta hoje em dia, irmãos, são argumentos desse tipo. E o que nós aprendemos, irmãos, é que não basta simplesmente, irmãos, sermos zelosos. Não basta, irmãos, simplesmente termos alegria, né? Prazer, contentamento. É preciso que esse zelo e é preciso que essa alegria seja respaldada na palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Senão não vai levar nada no fim das contas. Davi construiu um carro de boi especialmente para essa missão, todo zeloso. Mas Deus falou que não podia transportar a arca da aliança assim. Deus já tinha falado, quando vocês quiserem transportar a arca da aliança, sabe, vocês têm que transportar a arca da aliança com varas. Ela tinha 2 argolas e você passava 2 varas e tinha que levar por varas, e eram pessoas que tinham que levar. Você tinha que ir a pé, né? Os sacerdotes tinham que ir levando a arca da aliança, tinha que andar determinados passos, fazer um sacrifício, aí depois continuar. Não era para levar assim, né? Então não basta ser zeloso, sabe? É preciso que o zelo seja um zelo respaldado na palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe quantas pessoas nesse mundo são zelosas, tem que ajudar o próximo, tem que salvar o meio ambiente, salvar a floresta, são zelosos, comprometidos, estão se desgastando, sabe, mas não é um zelo respaldado na palavra de Deus, não é um zelo de alguém que está fazendo para a glória de Deus, não é um zelo de alguém que crê em Jesus Cristo, que crê em Deus, sabe, não basta ser zeloso, não basta ter alegria, é preciso que esse zelo e essa alegria seja respaldada na palavra de Deus. Glória a Deus. Você vê, Davi errou, querendo transportar por meio de animais, e agora, posteriormente, Uza erra também, colocando a mão na arca. Se Davi já não tivesse errado, Uza já não tinha errado. E quantas vezes, irmãos, os crentes estão errando e muitas vezes eles estão prejudicando outras pessoas que vão errar posteriormente também. Quantas vezes, irmãos, uma má decisão do esposo prejudica a esposa, prejudica os filhos, prejudica todo mundo, porque foi negligente com as coisas dele. Ele foi querer ser zeloso com alguma coisa, mas tomou a decisão errada, não fez de acordo com a palavra de Deus, e de repente tudo começou a dar errado, de repente, e aquilo refletiu na esposa, refletiu nos filhos, e todo mundo sofre, todo mundo padece por aquele tipo de coisa, né, irmão? Se os bois poderiam ter caminhado tranquilo, sossegado, e eles nunca nem iam saber que se o boi tropeçasse e precisasse segurar a arca, ia morrer. Ninguém nem ia saber. Mas de repente, irmãos, os bois estão tropeçando. De repente os bois estão tropeçando.
Né, irmãos? Deus está fazendo os bois tropeçarem. Deus está fazendo os bois tropeçarem, irmãos, para mostrar que quando nós fazemos as coisas do nosso jeito, quando nós fazemos as coisas da nossa maneira, porque nós achamos que vai ser melhor, porque nós achamos que vai dar mais resultado, porque nós achamos, irmãos, que vai funcionar muito mais, Deus muitas vezes faz questão de fazer os bois tropeçar. Deus faz questão de fazer as coisas dar tudo errado, para que nós venhamos aprender, irmãos, a fazer as coisas do jeito de Deus. Glória a Deus. Lembramos que o jeito dele é o jeito certo de se fazer as coisas. Né, irmãos? Então, não adianta, irmãos, achar que nós vamos fazer as coisas diferentes, as coisas vão dar certo. Não, se eu fizer as coisas do meu negócio aqui, se eu enganar aquele ali, se eu fraudar isso aqui, se eu agir de má fé aqui, vai dar mais certo, eu vou prosperar mais rápido e eu vou conseguir fazer as coisas andar. Não, irmãos, Deus faz tudo errado, irmãos. Deus faz questão de fazer as coisas não funcionar, sabe? E é o que nós vemos na vida de muitos crentes, muitos daqueles irmãos que estão querendo passar a perna no outro, que estão enganando, né? Que muitas vezes estão congregando, mas todo mundo sabe que ele engana, que ele mente, que não é uma pessoa de não faz negócio com aquele irmão ali, não compra nada na loja dele, não, porque ele engana as pessoas, sabe? Ele age de má fé, sabe? Essas pessoas já não vão para frente. Irmãos, essas pessoas não prosperam, sabe? E Deus faz questão de passar a perna nos bois, irmãos. Deus faz questão de fazer com que essas pessoas não prosperem, para mostrar para elas que tem que ser do jeito de Deus. Glória a Deus. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. Deus não vai deixar essa viagem ser uma viagem tranquila, se eles estão desobedecendo a palavra de Deus, ainda que tenham zelo, ainda que tenham alegria, ainda que, sabe, se está fora da palavra de Deus, zelo e alegria não significam nada. E é por isso que as coisas aqui estão dando errado. E quando Uza morreu, né, quando o filho de Abinadab vai tocar na arca e ele acaba morrendo, o que vai acontecer com Davi? Versículo 8: Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uza. Ao invés de Davi ficar arrependido, puxa vida, estou arrependido porque eu carreguei a arca de maneira errada, estou arrependido porque, puxa, em vez de a gente fazer as coisas direito, a gente vai querer fazer as coisas do nosso jeito, para ser mais rápido, para ser mais prático. Ao invés de ele ficar arrependido, com um sentimento assim quebrantado, não, ele ficou irritado, ficou nervoso com Deus ainda. Né, mas quantas pessoas estão fazendo as coisas erradas, né? Estão enganando o próximo, estão agindo de má fé, e de repente as coisas começam a dar tudo errado, as coisas começam a não funcionar, aí fica nervoso ainda, fica irritado, acha ruim com Deus ainda, porque ele achava, não, mas como que não está dando certo? Mas como que não está funcionando? Estou enganando, estou mentindo. E isso era para ter funcionado muito melhor, era para ter, as coisas eram para ter caminhado assim mais rápido, e de repente tudo começou a desandar, tem gente que fica nervoso, está fazendo as coisas erradas e fica nervoso. Irmãos, por isso que quando nós errarmos, é sempre preciso termos um sentimento de arrependimento. Irmãos, não um sentimento de raiva, mas um sentimento de arrependimento. Davi aqui, ele está com raiva. E o que vai acontecer? No versículo 10 aqui vai dizer: por esse motivo ele, Davi, desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Ao invés de Davi desistir de transportar a arca de maneira errada, não, Davi desistiu de querer levar a arca para a cidade de Davi. Irmãos, muitas pessoas, irmãos, diante dos problemas que vêm acontecendo, ao invés de elas chegarem à conclusão de que é preciso fazer as coisas de maneira correta, onde Deus seja honrado, onde Deus seja glorificado, vamos fazer as coisas de maneira correta, agir com integridade, na verdade. Não, irmãos, eles chegam à conclusão que é melhor fechar o negócio. Não, a gente foi querer abrir um negócio aqui, deu tudo errado, eu não vou fechar o meu negócio. Não, irmãos, muitas vezes não é para fechar o negócio.
Muitas vezes não é para a gente parar de fazer aquilo que a gente está fazendo. É preciso apenas fazer da maneira de Deus. Precisa apenas fazer da maneira correta, com integridade, sabe? Sem enganar os outros, sem mentir, sem fraudar, sabe? Agindo com transparência com as pessoas. Né? Davi chegou à conclusão que não quer saber a mesma coisa, eu não vou mais levar essa arca para a cidade de Davi, sabe? E o que ele fez, irmãos? Ele deixou essa arca da aliança lá na casa de Obed-edom. Vamos ler, deixa essa arca da aliança aí na casa de Obed-edom aí, porque eu estou com medo agora, as coisas começaram a dar tudo errado. Deixa essa arca parada aí, vamos ver o que vai acontecer. Dependendo do que acontecer, a gente leva, senão a gente vê o que faz. E o que aconteceu? Né, irmãos, vai dizer que a arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Sabe, a arca da aliança, irmãos, abençoou a casa de Obed-edom, não só ele, mas a toda a sua família. Houve bênçãos. Sabe, quantas vezes, irmãos, as pessoas acham que caminhar com Deus é perder dinheiro? Quantas vezes as pessoas acham que caminhar com Deus é perder tempo? Não, eu vou ser mais abençoado se eu faltar no culto. Vou ser mais abençoado se eu faltar no culto. Sabe, eu trabalho por conta aqui. Se eu faltar no culto, eu vou poder trabalhar 3 horas a mais. Isso vou ser muito mais abençoado se eu ganhar essas 3 horas em dinheiro do que se eu trabalhar. Sabe, então eu não vou trabalhar. Quer dizer, então eu não vou para a igreja, eu vou trabalhar. Vou ser muito mais abençoado faltando no culto. Sabe, quantas pessoas, irmãos, não chegam à conclusão que caminhar com Deus, irmãos, é perder a bênção. Irmãos, como se fosse o esforço dele que traz o sustento para ele. Como se dependesse simplesmente da força dele. E o que nós estamos vendo aqui? Obed-edom, ele se esforçou mais para ser abençoado? A família dele se esforçou mais para ser abençoado? Não, irmãos, foi Deus que abençoou ele. Glória a Deus. Foi Deus que abençoou a família dele. Sabe, irmãos, é Deus que nos abençoa, irmãos. Quando nós estamos num sentimento verdadeiro de caminhar com Deus, e nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, irmãos, é Ele que nos abençoa, irmãos. Sabe, nunca perdemos congregando, nunca perdemos caminhando com Deus, nunca perdemos, irmãos, colocando Deus em primeiro lugar. Então, irmãos, que nós venhamos a ser zelosos nas coisas de Deus, que nós venhamos a ter sentimento de alegria pelas coisas de Deus. Sabe, que tudo isso, irmãos, seja respaldado na verdade da palavra de Deus. Sabe, a gente não lê o capítulo todo, mas se você ler o capítulo todo, você vai ver que depois que Davi viu que a casa de Obed-edom foi abençoada por 3 meses, Davi se sente encorajado a transportar a arca da aliança até a cidade de Davi em Jerusalém. Irmãos, e Davi agora vai transportar da maneira correta. Davi agora não vai mais construir um carro especialmente projetado para levar a arca. Não, mas agora ele vai colocar lá o sacerdote para levar a arca, através de varas. Agora ele vai dar 6 passos. Depois de 6 passos ele vai sacrificar um boi, vai sacrificar um novilho, vai fazer exatamente. E ele vai manter, agora ele vai ter esse zelo por aquilo que a palavra de Deus diz, não um zelo pelo que ele acha que tem que fazer. Irmãos, então ele está tendo um zelo agora por aquilo que a palavra de Deus diz, e eles estão se alegrando, e agora ninguém mais vai morrer, ninguém mais vai perder a vida no transporte agora vai dar tudo certo. Irmãos, quantos crentes são tão zelosos com aquilo que Deus não mandou, e com aquilo que Deus mandou não tem zelo nenhum? Mas quantos creem? Não, a gente tem zeloso, irmã senta do lado de cá, irmão senta do lado de cá, sabe, os instrumentos de orquestra, é só os instrumentos tais, e zeloso, aí na hora de conhecer a palavra de Deus, na hora de se dedicar à palavra de Deus, não, aí não precisa. Não, a gente não precisa conhecer a palavra, negócio de estudar a palavra, irmão, negócio de ler a Bíblia, não precisa, irmão. Você vê,
Não que esse zelo seja errado. O irmão sentado de um lado e o irmão do outro não é errado. Mas Deus não mandou nada disso na palavra de Deus. Mas Deus nos mandou conhecer a sua palavra. Deus nos mandou nos dedicar à sua palavra. Sabe, irmão? Então a gente vê tanto zelo e um monte de coisa que Deus não mandou. E até são coisas boas, mas Deus não mandou. E aquilo que Deus mandou, ninguém se importa. Ninguém dá mínimo. Não, aqui a gente não precisa de palavra, não. Aqui é o pãozinho quente que cai do céu. Aqui, receba isso, receba aquilo outro. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Sabe, a gente não precisa de pão amanhecido, né? Sabe, ainda chama a palavra de Deus de pão amanhecido ainda. Né, irmãos? Então, que nós venhamos a ser zelosos, irmãos, por aquilo que Deus mandou em primeiro lugar. Podemos ser zelosos em outras coisas? Podemos e devemos, né, irmãos? Mas que nós venhamos a ser zelosos na palavra de Deus em primeiro lugar, né, irmãos? Para que o nosso zelo não seja um zelo tolo, que vai nos levar para o inferno no fim das contas, né, irmãos? Para que a nossa alegria não venha a ser uma alegria vã, né? A gente tem um zelo tolo, uma alegria vã, e no fim das contas vai nos levar à perdição, né? Mas que o nosso zelo seja um zelo verdadeiro, para que a nossa alegria também possa ser uma alegria verdadeira, porque é respaldada pela verdade da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.